Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para a última exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. E se você não acompanhou essa série, acompanhe. Eu tenho certeza que você será abençoado, você será edificado. E nessa última exposição que nós iremos fazer, nós iremos concluir esse precioso, extraordinário livro, fazendo a exposição dos versículos 9 a 14. Mas antes de nós fazermos a exposição desses versículos, deixa eu dar uma pequena síntese daquilo que nós falamos. O livro de Eclesiastes, o tema principal dele é a vida debaixo do sol. Salomão começa com um pessimismo terrível. Salomão começa dizendo que a vida não tem sentido. Salomão começa dizendo que a vida é Hevel. E Hevel é a palavra hebraica que as traduções, a maioria das nossas traduções, traduziram como vaidade. Mas é muito mais que isso. Hevel significa inutilidade. Hevel significa sopro, vento, neblina, névoa. A vida é como uma flor que cresce, desabrocha e depois o sol seca ela e o vento leva as suas folhas secas. Assim é a vida. A vida passa rápido. A inteligência passa, a beleza passa, a riqueza passa, a fama passa. Tudo passa. Outrora, eu era criança. Depois veio a adolescência, a juventude. Eu ainda estou novo, estou com 34 anos. Mas se Deus me der vida, daqui a pouco eu vou estar com 60, com 70, 80. E vou, se Cristo não voltar, falecer, morrer. É claro que quando você lê Eclesiastes, Salomão aborda a ressurreição. Esse não é o tema. Ele fala no capítulo 9 que a vida termina não com a morte. A vida termina na tumba. A vida termina no cemitério, gelado, frio e solitário. Hiper mega gelado, frio e solitário. Lá. É lá que termina a vida. É lá que a vida acaba. É claro que quando você olha a partir do Novo Testamento, nós temos a perspectiva da ressurreição. Mas essa não era a perspectiva de Salomão. Ele fala da vida debaixo do sol. E se você tira Deus da vida, se você tira a eternidade, se você apaga Deus, exclui Deus, de fato a vida não vai ter sentido. De fato a vida é monótona. A vida é cansativa. Por mais que ele fala no final do capítulo 1, que o fim do rico, do sábio e do ignorante é o mesmo, é a morte. O que adianta? Aí ele vai para o capítulo 2, eu agarinhar riquezas, fama, sendo que não vou levar nada. E ele fala ainda, quem vai cuidar dos meus bens, das minhas riquezas? Será que os meus herdeiros, a minha família, os meus filhos, vão zelar daquilo que eu conquistei? Ou eles vão acabar com tudo? E ele não sabe, porque ele vai estar morto. Porque morto não fala. Os mortos não sabem o que estão acontecendo no mundo agora. Acabou. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, você vê esse pessimismo todo de Salomão. E a partir do capítulo 7, ele começa a mudar a direção. Ele começa a olhar para a eternidade. Que a vida só vai ter sentido quando você olha para Deus, quando você olha para os céus, quando você olha além do sol. Quando você olha além do sol, você encontra Deus. Aí a vida tem sentido. Aí a vida tem alegria. Inclusive, eu falei em várias exposições, né, que Salomão, ele, nas conclusões do capítulo 2, o capítulo 3 e outros capítulos, ele fala que a beleza da vida é gozar a vida, é aproveitá-la com a sua esposa, com a mulher que você ama, ele diz. Aproveitar a sua família, aproveitar a saúde, aproveitar aquilo que Deus te deu. Veja o contraste. E ele vai explicando. Então, a vida debaixo do sol aqui só vai ter sentido se nós olharmos para Deus
para a eternidade. E interessante que a última exposição que nós fizemos, foi dos versículos de 1 a 7, aonde Salomão dá uma descrição, ou faz uma descrição detalhada, né, poética, sobre a velhice. Sobre a velhice. Salomão vai falar do cabelo que fica branco, das pernas que começam a bambearem, das mãos, os braços que não têm mais força, não é? Da visão que acaba sendo prejudicada, da audição também que acaba sendo prejudicada, do paladar, uma pessoa idosa não pode comer qualquer comida, da fraqueza, a falta de apetite, tanto apetite para comer como apetite sexual vai acabar. Ele fala das dificuldades que a pessoa tem quando chega à idade. Por isso que ele começa dizendo, para nós lembrarmos do nosso Criador, antes que venham os maus dias. Os maus dias é a velhice. Os maus dias é a velhice. A velhice vai chegar. Se Deus me der vida, daqui a 20 anos, a 30 anos, eu vou estar velho. Se Cristo não voltar até lá, Ele me dá condições, me dá vida, me dá saúde também, né? Saúde, eu vou chegar até lá. Não com essa força que eu tenho hoje, mas eu vou chegar, né, já idoso. As pernas não poderão mais correr, os braços não terão a força de antes, né? Às vezes a memória não é tão boa assim, porque isso é um fato. Por isso que ele começa o capítulo 1, versículo 2, falando que a vida é vaidade, que é a palavra hebraica que eu falei, hevel, a vida é um sopro, a vida é um vento, a vida é passageira, a vida é uma neblina, a vida é uma bolha de sabão. Quanto tempo dura uma bolha de sabão? Poucos segundos. Essa é a vida. E aqui no capítulo 12, versículos de 1 a 8, os versículos de 1 a 7 é a descrição que ele faz da velhice, que eu falei na última exposição. Expliquei em detalhes, que ele fala de forma poética, né, da velhice. No versículo 6, ele fala, tá, da vida, como a vida se acaba. Ele volta a falar que nós devemos se lembrar do Criador antes que se rompa o fio de prata. A vida é como um fio de prata, que um dia vai se romper, que um dia vai se quebrar. E ele continua, e se despedace o copo de ouro. A vida é como um copo de ouro, que um dia vai se quebrar, um dia vai se despedaçar. E ele continua, e se quebre o cântaro junto à fonte. Um dia esse cântaro vai se quebrar. Esse cântaro vai se romper, é a vida. Ele termina dizendo, e se desfaça a roda junto ao poço. A vida é como uma roda junto ao poço, aonde as pessoas usavam essa roda para tirar água com seu cântaro. Mas um dia, essa roda, que é a vida, vai se desfazer, vai se romper, vai se quebrar e a morte vai chegar. É por isso que nossa esperança é a ressurreição. A vida não acaba com a morte. A vida não acaba na tumba. A vida não acaba dentro de um paletó de madeira. Não. Nós cremos na ressurreição. Por isso que nós devemos olhar Eclesiastes a partir do Novo Testamento, a partir de Cristo. Aí no verso 7 ele fala que o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí ele conclui com as mesmas palavras que ele inicia o livro, lá no capítulo 1, verso 2. Ele diz assim, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é inútil. Tudo, a vida, como eu falei para vocês, é um vento, é um sopro, é uma neblina, é uma cortina de fumaça, é uma bolha de sabão, vai passar. E nos versículos 9 a 14, que nós iremos abordar agora, ele vai fazer, ou nos dar, um pequeno relato. Nos versículos 9 a 10,
ele vai nos fornecer um pequeno relato, uma pequena nota biográfica dele, versículos 9 a 10. Depois nós temos um elogio, versículo 11, uma advertência, versículo 12, e um sumário da mensagem geral do livro, que é os versículos 13 e 14. E aqui nós iremos iniciar essa maravilhosa exposição, concluindo esse precioso livro. Então, aqui nos versículos 9 a 10, nós temos uma pequena nota biográfica da vida de Salomão. Ele fala assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. Muitos provérbios. Olha só que preciosidade, né? Nós temos aqui que Salomão era um pedagogo, um ensinador profundo. Porque ele diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa preciosa, que coisa top, né? Como ele termina o seu livro. E Salomão, nós conhecemos a sua história, não vou relatar aqui por causa do tempo, mas ele compôs aí 1005 provérbios, né? 1005 provérbios. Tem alguns salmos também que ele escreveu. Quando você lê o livro de Salmos, tem salmos atribuídos a Salomão. Então você vê que ele se preocupou em ensinar o povo. É claro que o reinado de Salomão não foi tão bom assim. Não foi tão bom. No fim da sua vida, ele se desviou, ele se afastou, ele cometeu vários equívocos, ele virou um idólatra, começou a adorar vários deuses, a sacrificar a vários deuses devido aos seus casamentos. Está lá em 1 Reis, capítulo 11. Ele se casou com muitas mulheres. E o texto vai dizer que essas mulheres começaram a perverter o seu coração. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. 700 mulheres e 300 concubinas. Você pode ter certeza que muitas delas ele nem conhecia, porque eram casamentos políticos. Ele fez muitas alianças políticas. E ele trouxe essas mulheres para Jerusalém. Só que essas mulheres eram pagãs, não temiam ao Senhor e não conheciam o Deus de Israel. E o texto vai dizer, 1 Reis, capítulo 11, leia, que essas mulheres começaram a perverter o seu coração. E o seu coração não era reto com o Senhor, como era no início, no começo do seu ministério. Então ele se apostatou, se desviou. Fora que ele começou a oprimir o povo. Leia o capítulo 12 de 1 Reis. Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o reinado. E as 12 tribos, a nação se reúne com Roboão para ele aliviar a carga que o seu pai tinha colocado nos ombros do povo. E essa carga eram os impostos. Porque além do templo, que foi a sua principal obra, Salomão fez outras obras faraônicas e cobrou impostos pesados do povo. E o povo já estava cansado. Então o fim do reinado de Salomão não foi tão bom assim não. Ele não teve esse reinado, tá, tão bom como muitos pensam. E Roboão, ouvindo ali as palavras do povo, vocês conhecem a história, 1 Reis capítulo 12, ele não obedeceu. Ele seguiu os conselhos dos seus amigos, não seguiu os conselhos dos sábios que conviveram com seu pai. E os sábios, os idosos, os experientes falaram: rapaz, ouça o povo, abaixe a carga, tira, né? Baixe um pouquinho a carga de impostos, tira os impostos, tá? Dê aquilo que o povo está pedindo e esse povo vai ser seu servo para sempre. O povo vai te honrar. O povo vai te honrar. E o texto vai dizer que ele não dá ouvido à voz dos anciãos, dos sábios, dos mais experientes, e vai ouvir os seus amigos que cresceram com ele. E os seus amigos vão dizer: conversa fiada. Se seu pai apertou o povo com impostos pesados, fala que o seu dedo aqui, ó,
Miudinho é mais grosso que o lombo, que as costas do seu pai. Se seu pai açoitou o povo com varas, você vai açoitar com escorpiões. Olha que conselho maligno, tolo. E ele obedece o conselho dos amigos e veio a divisão. 10 tribos seguiram Jeroboão, formando o reino do norte, a capital Samaria, e 2 tribos ficam com ele, com Roboão. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, capital Jerusalém, também chamado de Reino do Sul. E aí nós temos reis do Reino do Norte e reis do Reino do Sul. Tudo isso por culpa de Salomão, que Deus falou quando ele estava vivo, e o reino seria dividido. Eu particularmente creio que Salomão foi salvo, ele se arrependeu. O livro de Eclesiastes, ele escreveu quando estava velho, e já era idoso quando escreve esse livro. E você vê o arrependimento dele. A sabedoria sem Deus não vale nada. A sabedoria que não é guiada pelo Senhor não vale nada. A tristeza de Salomão no começo do livro é porque ele esqueceu Deus. Ele tirou Deus da sua vida. Ele tirou Deus do seu reinado. Por isso que ele teve os problemas. A vida só tem sentido quando olhamos para Deus, quando olhamos para a eternidade. Por isso que ele fala, o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios. Leia Provérbios e você vai ver os conselhos de Salomão. Se nós seguirmos aqueles conselhos, nós iremos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Conjugal, material, espiritual, sentimental, enfim, em todas as áreas. Aí no verso 10 ele fala, o pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Palavras de verdade. Tá? Ele procurou escrever aqui nesse livro aquilo que de fato estava no seu coração. Ele foi honesto ao descrever a vida dos primeiros capítulos, sendo pessimista. Quando você lê os primeiros capítulos, você vê, meu Deus do céu, a vida não tem sentido nenhum. Ele escreve com um mau humor terrível. E no decorrer do livro vai melhorando. Porque ele vai mostrar que a vida só tem sentido se você coloca Deus. Se você tira Deus, não tem alegria, não tem eternidade, não tem temor. Tanto que ele fala aqui em Provérbios, que o princípio da vida é temer ao Senhor. E o que é o temor? O temor é obedecer aos seus princípios, é obedecer aos seus mandamentos, é obedecer a sua palavra, é viver em submissão àquilo que ele falou e àquilo que ele ordenou. Sem isso, a vida não tem sentido. Então o pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Não há mentira naquilo que ele escreveu. Em outras palavras, ele está dizendo. Eu escrevi com sinceridade. Eu escrevi com verdade. Então aqui, nos versículos 9 e 10, nós temos um pequeno relato, uma nota biográfica sobre a vida de Salomão. E no versículo 11, que é a segunda divisão desse precioso perícope, dessa preciosa perícope, nós temos um elogio. Olha o versículo 11, que Salomão vai falar. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Olha o que ele fala aqui. Olha que maravilha. Olha que coisa maravilhosa, preciosa, tá? Preciosa. Aqui nós temos ele falando que a palavra dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, tá? As sentenças coligidas. O aguilhão era uma vara longa e pontiaguda usada para estimular o animal. Sempre que o animal fazia corpo mole, era despertado pelo aguilhão, por essa vara, a continuar sua marcha sem esmorecer no seu trabalho. Philip Ryken, comentando essa passagem,
Diz que o aguilhão não foi feito para ferir um animal, mas para infligir uma dose suficiente de dor, a fim de obter a sua plena cooperação. O ensinamento do pregador é como um aguilhão que pica a consciência de seus leitores, despertando-os para viverem dentro da vontade de Deus e jamais esmorecerem na execução de seu trabalho. O ensino é de fato transformador. As duas sentenças, aguilhões e pregos bem fixados, ilustram o duplo efeito dos ensinos do pregador. Suas palavras estimulavam a ação e fixavam os ensinos na memória. Aí, na parte B do versículo 11, nós temos um ensino inspirado. Quando ele fala, dadas pelo único pastor. Esses ensinamentos não emanaram do pregador, mas do único pastor que é Deus. Eles foram dados sob inspiração divina. Seus ensinos não são mera filosofia humana, são inspirados pelo próprio Deus. John MacAllister, comentando essa passagem, diz corretamente que o sábio de Eclesiastes faz questão de dar o crédito a quem realmente merece toda a honra, glória e louvor. O Supremo Pastor, que é o guia do seu povo. Que maravilha, né? Eclesiastes não é apenas sabedoria antiga e atual. Não é apenas sabedoria prática e pessoal. Não é apenas sabedoria bela e verdadeira. Enfim, Eclesiastes não é apenas sabedoria humana, mas divina em sua essência e origem, inspirada pelo próprio Deus que conduziu o autor da obra. Que preciosidade! Então, o que Salomão quis ensinar? Se você for resumir o livro de Eclesiastes em palavras ou em poucas palavras, você pode resumir assim: a vida só tem sentido, a vida só encontra sentido em Deus. Por isso que você vê pessoas se matando, pessoas cometendo aí suicídio, pessoas até ricas, porque o dinheiro não traz paz de espírito, gente. O dinheiro não traz paz de espírito, não traz alegria verdadeira, não. Ele traz conforto, isso é um fato, muito conforto. Mas a alegria verdadeira não está no metal, não está no papel, não está numa nota de 100 reais, 200 reais, não está numa conta bancária gorda, não. A verdadeira e autêntica felicidade de Salomão em Eclesiastes está em Deus, está em temer ao Senhor. E esse é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É ali que inicia a verdadeira felicidade. Por isso que muita gente corre de lado, ou de um lado para o outro, procurando felicidade e não vai encontrar, porque a autêntica, a verdadeira felicidade está em Deus. Está além do sol. Está quando você olha para a eternidade, quando você olha para Deus que está sentado no trono, está entronizado. E aqui nós vamos continuar. Vamos continuar. Nos versículos 13, no versículo 13, ou melhor, nos versículos 12 a 14, né, nós temos o encerramento desse livro maravilhoso. Salomão termina com conselhos preciosíssimos, tá? Aonde no versículo 12 ele vai deixar um ensinamento suficiente. Olha o versículo 12. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. O que ele quer dizer com isso? John MacAllister interpreta corretamente quando diz que neste versículo o pregador nos alerta sobre a busca infinda por sentido e entendimento, como um aluno insaciável que nunca se contenta com o resultado de sua busca. Ele nos alerta que a busca incessante por sentido neste mundo, além do que já descobrimos nas Escrituras Sagradas, é puro enfado e canseira. Nessas observações finais, o pregador Salomão alerta sobre o perigo de dar ouvidos aos falsos ensinamentos que se proliferam
por meio de livros e mais livros que são publicados. Hoje, mais de 1 milhão de livros são publicados a cada ano. Livros de diversas áreas, né? Você possa imaginar. Principalmente livros de autoajuda. Autoajuda é os primeiros no mercado. Como ficar rico, 7 passos para a felicidade, 7 passos para ganhar dinheiro. É tanta coisa que é ensinado como se a vida fosse um passo de mágica. E não é assim. Então, hoje, mais de 1 milhão de livros são publicados a cada ano. Essa advertência está alinhada com admoestações semelhantes encontradas no Novo Testamento. Você tem várias passagens aonde Paulo, aonde João, aonde Cristo Jesus nos ensina desses perigos, tá? Desses perigos. Pessoas que têm um vazio na alma e tentam procurar ou preencher esse vazio com outras coisas, com coisas que não vão preencher, pelo contrário, só vão trazer problemas. Mas a nossa confiança, a nossa esperança está em Deus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. E o versículo 13, nós temos uma retrospectiva que ele vai fazer. Olha a retrospectiva que ele vai nos fazer. Olha o versículo 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. De tudo que você leu em Eclesiastes, do que você estudou, daquilo que você entendeu, daquilo que ele falou da vida debaixo do sol, daquilo que ele expôs nesse livro, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Olha a conclusão de Salomão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Homem aqui é no sentido geral, que envolve o homem e a mulher, o ser humano. O ser humano. Então Salomão fala, tudo que você leu aqui, tudo que você viu aqui, toda essa exposição que eu fiz sobre a vida debaixo do sol, eu concluo com essa expressão. Eu concluo com essa palavra. Eu concluo com essa frase. Tema a Deus. E como eu expliquei para vocês, o temor do Senhor é guardar os seus mandamentos, que ele fala aqui, ó, os seus mandamentos, os seus estatutos, é andar em obediência, é andar em submissão. Isso é o temor do Senhor. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É o dever de toda pessoa. É o dever do ser humano. E por que nós devemos temer a Deus? Porque nós devemos viver com esse temor, que é o princípio da sabedoria, é o princípio da felicidade, de fato, a autêntica e a verdadeira felicidade. Está no verso 14, quando ele conclui dizendo, porque Deus há de trazer o juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, obras boas ou obras más, ele vai trazer. Ele conclui dizendo, nos dando uma advertência final. Primeiro, que Deus é juiz. E além de juiz, ele é soberano. Além de soberano, ele é onisciente. Além de onisciente, ele é onipresente. E haverá um dia, Salomão tinha essa consciência, que Deus vai julgar as obras dos homens. Deus vai julgar tudo que nós fizemos aqui, ou fazemos aqui. Deus irá julgar tudo que fazemos aqui, seja boa ou seja má, seja benéfica ou não benéfica, porque ele é juiz. E Salomão, olha só, inspirado por Deus, ele explica isso. Tema ao Senhor. De tudo que eu falei nesse livro, o resumo é esse. Tema a Deus. E guarde os seus mandamentos, que é o dever de todo homem. Por quê? Porque o Senhor, ele vai te trazer, ele irá trazer toda a obra que nós fizemos, seja boa ou seja má, seja benéfica, como eu falei,
ou não benéfica, porque Ele é juiz, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele é Deus. Então viva submisso, viva em submissão, viva em temor, que isso vai lhe trazer benefícios. E no dia do juízo, você será poupado, você será salvo, porque a salvação não depende de mim, depende de Deus. A salvação está em Deus. Eu não tenho méritos, você também não tem. Os méritos todos são de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Haverá um julgamento. Nós olhamos para o mundo hoje, mundo de injustiça, de calamidade, principalmente no Brasil. A corrupção se alastrando. Você vê o STF, você vê a Câmara do Senado, a Câmara dos Deputados, né? A impunidade se alastrou no Brasil de uma forma tão severa que nós não conseguimos enxergar a justiça. Os bons são punidos e os maus são aplaudidos. Salomão fala isso lá no capítulo 4. Lá no capítulo 4. É sobre a injustiça social, a injustiça dos poderosos, a injustiça daqueles que têm o poder de fazer e não fazem. E não fazem. Pelo contrário, recebem propina, recebem suborno, coisas terríveis. Mas um dia, o juiz virá para julgar, para condenar. Porque Ele é soberano, Ele é poderoso. E aqui nós terminamos a exposição desse precioso livro. Se você gostou, ou se vocês gostaram de todas as exposições, aqueles que assistiram, deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito. Se você não assistiu às exposições, assista. E eu tenho certeza que você será abençoado e edificado. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições. Querendo Deus.